Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Yasmin Menezes e hoje vocês vão conhecer a história de João, um senhor de 85 anos milionário que foi morto em sua festa de aniversário, onde estavam presentes sua família e sua cuidadora. E não foi acidente, foi assassinato. Esse mistério você descobre aqui, na aula de Teoria Geral das Provas. E só um spoiler, a confissão não é a rainha das provas. Agora eu passo a palavra para vocês, Adora. Antes de qualquer coisa, nós faremos um checklist de todos os passos que nós percorreremos até chegar ao real assassino do seu João. E esse é o percurso do nosso filme da Teoria Geral da Prova. Vocês sabem, aconteceu um assassinato e hoje nós vamos solucioná-lo. Mas como é que a gente faz isso? Por meio de uma investigação, por meio de provas. Mas afinal, qual é a finalidade delas? As provas são elementos produzidos pelas partes, no qual visam auxiliar no convencimento do magistrado quanto à alegação verdadeira ou não daquele fato. Antes de qualquer apontamento, é necessário ressaltar que o nome Teoria Geral das Provas é geral, porque qualquer objeto que se torne objeto de investigação, ele terá que ser examinado, e por isso ele é geral. Vamos explicar o que aconteceu no dia fatídico. Senhor João tomava alguns remédios há um tempo e a cuidadora chamada Maria ficava responsável pelos horários e para entregar os remédios certos. Entretanto, havia um conflito de interesses, pois toda a família sabia que Senhor João estava muito mal e poderia morrer em breve, e este possuía uma grande fortuna. Mas ninguém sabia se ele realmente iria deixar a quantia para a família, visto que eles eram muito usurentos, principalmente seu sobrinho Bruno. No dia de seu aniversário, Maria foi dar o remédio, no horário como de costume, e sempre muito cuidadosa, observou se era realmente o remédio certo. E depois todos se reuniram novamente para cantar os parabéns, até que o Sr. João passou mal e veio a óbito. Após a biópsia, o exame acusou que os remédios foram trocados por morfina. Todos acusaram Maria. E agora nós iremos tratar sobre o objeto da prova. Segundo Fernando Capês, o objeto da prova, o ambiente processual, ele não comporta todas as provas que vierem. Ele comporta as provas pertinentes e irrelevantes. E aí ele diz que o objeto da prova são os fatos, a verdade e a falsidade sobre esses fatos que interessam para a solução desse processo. E aí o professor Renato Brasileiro, ele diz o quê? Ele divide o objeto da prova em 3. Os fatos incontroversos, notórios e as presunções legais. Eu vou tratar sobre os fatos incontroversos e preste atenção, porque a gente tem uma virada de chave aí. A gente tem que fazer o quê? Uma distinção entre o processo civil e o processo penal. Como assim? Porque no processo penal, a confissão ela não é a rainha das provas, como a gente falou anteriormente. Então é necessário que o acusado ele comprove aquilo, o que está na inicial. Então a gente tem o quê? A nossa história. Maria, ela era inocente, mas ela disse o quê? Ela confessou algo que não era verdade. Mas pela pressão psicológica, ela foi lá e confessou que ela tinha matado. E aí o processo continua andando, porque a confissão não é a rainha das provas. E existem os fatos notórios, que eles podem ser inúteis ou intuitivos. Os intuitivos decorrem da intuição, que são evidentes. Por exemplo, não é necessário provar que o fogo queima. E os inúteis são aqueles que não importam para o curso do processo. E as presunções legais são afirmações feitas pela legislação para dizer se um fato é realmente verdadeiro ou falso. E elas podem ser divididas em absolutas e relativas. As absolutas são aquelas que não admitem um fato contrário à lei. E as relativas são aquelas que admitem esse fato contrário à lei. Nós vamos entender melhor sobre as provas e os elementos de informação. As provas são convicções que são apuradas no curso do processo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Já os elementos de informação, eles são produzidos no momento investigatório, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Eles podem ser utilizados para embasar uma decisão, mas devem estar amparados judicialmente. No caso de Maria, cuidadora do seu João, ela está no momento de elementos da informação. As provas elas podem ser cautelares,
não repetíveis e antecipadas. As cautelares são aquelas que há um risco muito grande de desaparecer. Por exemplo, as interceptações eletrônicas. Já as não repetíveis, elas não têm como ser produzidas novamente em virtude de seu desaparecimento, como, por exemplo, laudo de lesão corporal. Já as antecipadas, elas podem ser produzidas até mesmo antes do início do processo, em virtude de urgência e relevância. Por exemplo, uma senhorinha está perto de morrer e ela faz parte de uma forma essencial no curso do processo, então as provas são antecipadas. Em relação à classificação das provas, elas podem ser a partir do fato, do valor e do suspeito. Em relação ao fato, ela pode ser dividida em direta e indireta. A direta é quando o sujeito viu o fato acontecer em si. Por exemplo, ele está lá no local e vê o assassino atirando na pessoa. E a indireta, segundo as palavras de Norberto Aven, são aquelas que não demonstram o fato em si ou o ato. Porém, elas decorrem de um raciocínio lógico e irrefutável. Por exemplo, o indivíduo vê o assassino, supostamente, saindo do local com a arma de fogo, mas não vê diretamente que ele atirou. Então, ele tem um pressuposto a entender que aquele foi o assassino. Essa é uma prova indireta. E é exatamente aí que eu quero chegar. No caso de Maria, alguns familiares, antes do fato acontecer, viram o sobrinho Bruno sair da sala de remédios antes dela entrar para entregá-lo. Então, isso pode ser uma prova indireta. Quanto ao valor das provas, elas podem ser plenas e não plenas. As plenas são aquelas que garantem a certeza no processo investigatório. Provas testemunhais, periciais, documentais. E as não plenas, elas possuem um caráter circunstancial. Elas podem servir para embasar na decisão, mas não podem ser o objeto, o fundamento principal do ato decisório. Quanto ao sujeito, nós temos as provas reais e pessoais. As reais, elas são aquelas que são produzidas de um fato externo, não diretamente pela pessoa. Por exemplo, a arma de fogo. E as pessoais são produzidas por meio das pessoas, que podem ser prova testemunhal, interrogatório e por aí vai. Agora nós vamos tratar de indício. Segundo o professor Renato Brasileiro, o indício ele pode ter dois sentidos, segundo o CPP. Ele pode ser como prova indireta ou semiplena. Como prova indireta, está descrito lá no artigo 239 do CPP, que diz que, comprovando o indício, provando sua existência com a relação ao fato, pode existir outras circunstâncias e pode ser considerado verdadeiro. Mas aí você me pergunta, mas o magistrado pode condenar a partir de indícios? E eu digo, depende. Mas sim, pode, mas tem que olhar toda a coesão, coerência com todo o contexto. E em relação às provas semiplenas, ela trata mais de uma linha mais tênue, de uma linha menos persuasiva. E aí nós temos o artigo 312 e o 413 do Código de Processo Penal, que eles abordam justamente sobre isso. O 312, ele fala o quê? Que irá exigir uma prisão preventiva como forma de garantia para a ordem pública, entendeu? E o 412, ele fala que o juiz fundamentante ele só vai pronunciar o acusado se ele tiver certeza, se ele for convencido do fato e daquela existência do indício. Então, aí você observa o quê? Que existe não existe uma certeza, mas uma probabilidade. Então, seguindo essa linha de pensamento, é importante destacar a suspeita da prova e os sujeitos da prova. Renato Brasileiro muito bem fala que a suspeita da prova é um estado anímico de incerteza, então a gente não pode se fundamentar a partir disso. E nos sujeitos da prova, a prova pode o quê? Pode vir de coisas ou pessoas. Então, preste atenção agora, que agora a gente vai tratar sobre meios de prova, fontes de prova e
E formas de obtenção da prova. Vamos lá. Aí você me pergunta, o que é meio de prova? Meio de prova, segundo Fernando Capês, é um veículo, é um instrumento pelo qual a prova é produzida e levada ao processo. Mas e aí, me diz aí um exemplo. O exemplo está bem claro lá no Código de Processo Penal. Nós temos o quê? Nós temos exame de corpo de delito, perícias em geral, lá no artigo 158 ao 189. Nós temos a confissão, a oitiva de testemunha do ofendido, vários exemplos constam lá no Código de Processo Penal. E agora a gente tem o quê? As fontes da prova. As fontes da prova são coisas ou pessoas que você consegue a prova. E aí elas são levadas ao processo através dos meios da prova. E aí a gente vem por último o quê? A forma de obtenção da prova. São instrumentos regulados por lei para conseguir novos materiais sem precisar do magistrado, ou seja, uma busca pessoal, uma busca domiciliar. E tem até uma coisa muito interessante para falar sobre, que é a teoria da árvore envenenada. Acho que até vocês viram em alguns exemplos naquela série Como Defender um Assassino. Quem assistiu vai saber. A gente tem um elemento muito importante lá, que ele, para conseguir certas provas para análise, né, que é a principal, ele hackeia alguns locais. E isso é ilícito. Então a gente tem aí a teoria da árvore envenenada. Então é muito interessante fazer essa interligação. Então vamos lá, eu quero tratar mais de alguns elementos com vocês. Nós temos a prova nominada e a prova emprestada. A prova nominada é aquela que está lá, prevista em lei, tá bem clara. E a prova inominada, ela não está prevista no ordenamento jurídico, mas ela é aceita, ela é legal e ela é moralmente legítima, né? E aí nós temos a prova emprestada. Como é que funciona? A prova emprestada é quando eu posso pegar uma prova de um outro processo. É o famoso bigu, né? Pegar ali o processo. Mas não é bem assim que acontece. O transporte dela tem que ser feito de forma documental e a gente tem alguns requisitos. Ela é, sim, possível no processo penal. E nesses requisitos, o que é que acontece? Essas provas têm que ter as mesmas pessoas do processo em que ela foi inicialmente produzida e tem que estar diretamente ligada ao contraditório e à ampla defesa. Também tem que ter uma correlação entre os processos, né? Após vocês entenderem todos esses tipos de prova, agora vocês vão saber quem realmente matou o Senhor. Após todos os procedimentos periciais e através do pote de remédio encontrado, nós descobrimos quem era o assassino. E era Bruno. Porque todas as provas, todos os indícios levaram a ele. E no final, ele confessou. Com isso, nós finalizamos a teoria geral da prova. Até a próxima!